Conexão Bahia tá de volta e você segue com a gente nesse passeio de buzu pela cidade de Salvador. Pois é, olha que vista linda essa da Bahia de Todos os Santos, hein? Nossa, linda demais. Agora, Renata, conta pra gente. O Hiperlink de hoje traz um assunto que pode quebrar diversas barreiras. Tô certo? Certíssimo, e eu tô feliz da vida com o tema de hoje desse Hiperlink, porque a gente vai falar de cinema produzido, dirigido e liderado por mulheres. Olha, já tô muito curioso. Com vocês, o Hiperlink. Todos os dias, milhares de pessoas vão ao cinema no mundo inteiro. Mas você já parou para pensar como é que está o papel das mulheres nessa indústria milionária? Para falar sobre isso, a gente convidou aqui para o Hiperlink Cecília Amado, que é cineasta, diretora de cinema há mais de 20 anos, né, Cecília? Isso. Como é que é fazer cinema no Brasil, no Nordeste, na Bahia, sendo mulher? O papel da mulher no cinema, eu acho que no cinema brasileiro ele está muito presente já há algum tempo na área de produção, na produção executiva. A gente vê as grandes famílias de produtoras, aí, as produtoras produzindo para seus maridos, uma tradição, mas a produção executiva está presa numa salinha, né? E aí ali o papel da mulher fica mais acomodado de certa forma. E para o set já muda as relações. Eu fui assistente de direção há muitos anos, e tinha essa coisa de liderar uma equipe de homens com trabalho pesado, com trabalho técnico. Os homens não estavam muito acostumados nessas funções técnicas a ser comandados por mulheres. Mas eu acho que nos últimos 20 anos isso mudou bastante. Temos bastante mulheres diretoras hoje em dia no Brasil, muito menos do que a gente gostaria. É uma realidade que mudou graças a muitas mulheres pioneiras, né? Como é o caso de uma pessoa que a gente foi conhecer, que foi a primeira mulher negra a dirigir um filme aqui no Brasil. Vamos ver? Um dia apareceu uma vaga na Difilme, que era uma distribuidora de filmes brasileiros de cinema novo. Precisavam de uma telefonista. E aí comecei a ver a possibilidade de chegar num set. E fiz o primeiro participação como assistente de continuidade num set. Eu fiz ao todo, acho que uns 70 longa-metragens, como diretora de produção, né? Aqui, belezinha. Se tá pensando que pode me enganar, está perdendo seu tempo. Eu quero saber quem matou Sueli. Vai me dizer por bem ou por mal. Quando eu resolvi realmente, eu vou dirigir uma produção, aí o Geraldo Santos Pereira, que foi o primeiro cara que ousou me entregar uma produção, disse: Adélia, o pessoal da pesada não vai ouvir ordem sua não, menina, você tá doida? Se eu pudesse ser a mulher de 30 anos atrás, eu seria exatamente essa mesma mulher. Eu acho que muito pouco conhecida e respeitada e reconhecida, sobretudo, pela importância do que ela trouxe, não só por ser uma diretora mulher, negra, mas por trazer as mulheres de uma forma bem ousada assim, para a cena e também, de fato, trazer um cinema negro, né? Ela, de certa forma, abraçou várias causas do cinema e reuniu todas numa só, e isso lá no século passado. E como a gente herda isso, né? Quando você decidiu ser diretora de cinema, quando você falou, quero ser diretora, ou enfim, toda a sua trajetória no cinema, você sentiu que algumas portas poderiam ter sido abertas mais facilmente se você não fosse mulher? Você sentiu na pele essa diferença? Eu acho que eu sofri da autocensura, sabe? Eu fui assistente muito mais tempo. Eu queria, assim, de certa forma, me dava muito bem como assistente, tinha um desenvolvimento e um reconhecimento grande, então eu rendi muito mais do que muitos assistentes homens que estavam ao meu redor e que passaram rapidamente para a carreira de diretor, para a função de diretor. Mais. Quando eu conquistei esse espaço, eu meio que quis ficar ali um pouquinho, porque só a gente que é mulher demorou para sabe essa o quanto conquista. Demora para isso. Demorou, né? Para isso. E eu acho que eu atrasei esse processo de dirigir por causa disso. Onde as mulheres estão dentro desse processo todo? A Ancine está desenvolvendo algumas ações para dar visibilidade a essas mulheres e para observar onde é que elas estão. A Ancine tem um banco de dados de todas as obras que são comercializadas no país.
né, brasileiras, claro. Em direção, a gente atinge mais ou menos uns 20% de todas as obras. Roteirista também não passa muito disso. O máximo que a gente chegou nos cargos de direção foram em 24%, mas nunca passou disso. Em produção executiva, a gente até consegue chegar perto dos 50%, 52%, e direção de arte também é mais ou menos por aí. A gente tem hoje, por exemplo, uma ação da Ancine, que é a paridade de gênero nas comissões que selecionam os projetos do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, todas as comissões são formadas metade masculino, metade feminino, o que já permite com que o olhar de seleção já tenha também uma possibilidade de ter um olhar feminino nos filmes, né? Porque a gente só vai ver resultado disso, na verdade, um pouco mais à frente, porque isso é recente, isso veio de 2015 para cá. Então as produções ainda estão acontecendo, os projetos ainda estão se viabilizando. Quem sobe no palco para receber um prêmio, quando você tem um prêmio do seu filme, são os diretores, são os roteiristas. Então a gente não sobe no palco, quem sobe nos palcos são os homens. Que é chamar as mulheres, venham para o audiovisual, a gente precisa, né? É uma bandeira linda e o cinema está aí para isso. E serão muito bem-vindas, né? A gente vai adorar. Cecília, muito obrigada pela sua presença aqui no Hiperlink. A gente falou tanto de mulheres hoje, nós estamos com o estúdio todo cor-de-rosa para lembrar do Outubro Rosa, né? Então, mulherada, lembrar de fazer o autoexame, para a gente se prevenir contra o câncer de mama. Mais informações sobre essa prevenção no nosso site e também muito mais da nossa conversa aqui sobre cinema, mulheres e como a gente vai conseguir tornar esse mundo um lugar mais igual para todos os gêneros. I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you.